Centro Educacional Prisma, ligando você ao conhecimento. Olá, galerinha do quarto ano, estamos aqui para mais uma aulinha de português. Então, para tudo que vocês estão fazendo, pega o livro didático e já abre na página 219. A gente vai fazer uma leitura de um texto tão interessante que eu acho que vocês vão ficar meio sem entender. Vamos ver se vocês entendem a leitura desse texto. Vamos lá? Todos já estão com os livros em mãos? Então, bora lá. A casa de Dona Eulália ficava no final da rua onde morávamos. Éramos curiosos para saber o que havia dentro daquela casa, pois a senhora que morava lá era muito discreta. Só sabíamos o nome dela porque, por curiosidade, perguntamos. Ela respondeu objetivamente a nossa pergunta e tratou de se mandar o mais rápido que pôde. Ela não saía à noite e só encontrávamos rapidamente durante o dia. A casa ficava fechada o dia inteiro e à noite as luzes permaneciam apagadas. Não apareciam parentes nem amigos, ninguém. Ora, uma mulher daquela idade, sem ninguém, era muito estranho. Um dia, minha mãe convidou para jantar em nossa casa. Ei, Dona Eulália, espera um pouco. Pois não, o que há? Nada demais. Gostaria de apenas convidar-lhe para jantar conosco amanhã, para nos conhecer melhor. Muito obrigada. Mas amanhã não posso. Ah, que pena. Pode ser no sábado? Já tenho um compromisso. Minha mãe sentiu desconforto e resolveu não insistir. Despediu-se da senhora e o mistério continuou. Mudamos de lá e nunca soubemos o que Dona Eulália a escondia. Então, além desse mistério de Dona Eulália, a gente consegue perceber um outro mistério nesse texto. Quando vocês acompanharam a leitura ou se fizeram a leitura individualmente aí em casa, perceberam que esse texto a gente não faz nenhuma pausa, não existe nenhum tipo de pontuação, existe também a presença de letras maiúsculas dentro do texto sem ser após um ponto. Então, por que isso está acontecendo? Eu acho que vocês já descobriram. Aí está faltando a presença das pontuações que fazem com que o nosso texto ele fique bem mais interessante. Pois aí a gente vai perceber a fala dos personagens, quando a gente deve parar para respirar, não é verdade? Então hoje a nossa aulinha vai tratar de pontuação. Então acompanhe aí de casa. E aí vocês vão acompanhar, ó, da página 219 até a página 228, lembrando que ao final de cada assunto a gente tem as nossas atividades. Então a casa de Dona Eulália, que foi o texto que nós vimos agorinha, na página 219, é uma linguagem que a gente percebe que existe a ausência da pontuação, certo? Então, na linguagem, a pontuação, ela funciona como uma sinalização, certo? Guiando e orientando o texto a ser lido. Então, a gente viu que dentro desse texto de Dona Eulália, a gente não tem nenhuma sinalização, como acontece nos sinais de trânsito, não é? A gente sabe que precisa parar, precisa prestar atenção e às vezes a gente precisa seguir. Então, dentro de um texto, a gente também precisa ter essa sinalização, que são as chamadas pontuações. E a gente vai ver, ao decorrer dessa aula, cada uma. Então, vamos lá. Então, aqui ó, a gente tem a primeira pontuação, que é a vírgula. A vírgula que vai indicar uma pequena pausa na leitura, certo? Então, ela também pode estar separando termos da mesma função. Por exemplo, substantivos. Quando a gente faz uma lista de supermercado, por exemplo, a gente vai separando cada item. Então, ali a gente está separando os termos de uma mesma função. Também podemos separar os nomes de lugar e as datas, ok? Então aqui eu trouxe um exemplo para que vocês possam perceber a atuação da vírgula. Vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Então percebam, quando eu tenho a presença de uma vírgula, eu faço uma breve pausa, ok? E aí a gente vai conhecer uma outra pontuação bem semelhante, que é o ponto e vírgula. E vai ser usado para indicar uma pausa mais forte que a vírgula. Por exemplo, Joaquim celebrou seu aniversário na praia. Não gosta do frio e nem das montanhas. Então aqui ó, a gente percebe que quando a gente tem um ponto e vírgula, a gente tem uma pausa maior. E aqui a gente está separando dois pensamentos, tá bom? Temos também a presença dos dois pontos. E quando é que a gente deve usar?
antes de uma citação, nas enumerações e nas explicações. Então, toda vez que a gente precisar citar alguma coisa, iremos colocar os 2 pontos. Quando precisarmos enumerar, também vamos usar os 2 pontos. E por último, nas explicações, utilizamos os 2 pontos. Por exemplo, na matemática, as 4 operações essenciais são. Então, eu estou citando alguma coisa, eu vou lá e coloco os 2 pontos. Vamos concluir essa frase? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Ok? Prosseguindo, nós temos aqui agora o ponto final. Então, o ponto final, ele vai sempre nos indicar que ali a gente tem o final de uma frase, ok? Por exemplo, o filme recebeu várias indicações para o Oscar. Concluí o meu pensamento, então eu coloco um ponto final. O ponto de interrogação é usado em frases que contêm uma pergunta direta. Então, toda vez que eu vou questionar de forma direta, eu vou usar no final da frase um ponto de interrogação. Por exemplo, quer ir ao cinema comigo? Ponto de interrogação, pois é uma pergunta. E agora, o ponto de exclamação, usado em frases exclamativas, ou seja, que expressam sentimentos. Por exemplo, que horror! Ou então, ganhei. Então aqui ó, a gente percebe a presença de sentimentos. E aí a gente sempre vai colocar no final dessas expressões o chamado ponto de exclamação. Certo? Vamos ver agora mais algumas pontuações. Temos aqui ó, as reticências. E elas vão indicar a suspensão de um pensamento. Sabe aquela pausa que a gente dá na hora de falar? Então, ali a gente está fazendo uma suspensão de pensamento. Então, nesse espaço, a gente tem a chamada reticências, ok? Por exemplo, não sei, preciso pensar no assunto. Então, percebam que aí eu tenho uma suspensão de pensamento. Eu uso, ó, uma reticência. E agora as aspas. As aspas elas vão ser usadas no começo e no final de palavras ou citações, certo? Para chamar a atenção. Ela desenvolve a função bem parecida com a dos parênteses. Vai ter que ter a presença de um no começo e um lá no final. As aspas também. Precisa estar no começo e no final. E aí, ó, ela vai estar dentro de citações. Então, a gente vai usar as aspas. Por exemplo, tá bom, mas não se irrite. Alguém conhece essa frase? Com certeza, né? Quem sempre fala isso aqui, ó, é o Chaves, não é? Então, isso é uma citação. Eu estou citando a fala de alguém. Então, eu vou usar, ó, as aspas. Eu coloco no começo e no final das frases, tá bom? E agora, por último, o travessão. Quando é que eu uso travessão? Os travessões são usados em uma conversa ou diálogo, antes da fala de cada personagem. Então, quando a gente vai ler uma historinha, um livro, que a gente percebe que o personagem ele está falando, a gente vê a fala do personagem, antes da fala, a gente tem, ó, o travessão. Ele vai estar indicando a fala do personagem. Por exemplo, Senhor Girafales, não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café? Sim, Dona Florinda. Então aqui, ó, eu percebo a presença de um diálogo de 2 personagens, também conhecidos aqui, ó, da turminha do Chaves, né? O Senhor Girafales e a Dona Florinda. Então, toda vez que cada personagem desse vai falar, antes da fala eu tenho a presença do travessão, tá bom? E agora a gente vai ver um vídeo bem interessante que é do repente da pontuação do Quintal da Cultura.
Então acompanhe aí de casa. Tenho certeza que vocês irão gostar. Oi, gente, pessoal. Hoje eu vou cantar um repente sobre os sinais de pontuação. Quem conhece, repete. Quem não conhece, presta atenção. Simbora, pessoal? Simbora! Me dê o tom, por favor. Vou lhes cantar um repente, queiram prestar atenção. Um tema interessante, quem me dá satisfação. Com vocês os necessários sinais de pontuação. Se eu quero fazer pergunta, quando, como, onde, porquê, que sinal eu utilizo, eu pergunto pra você. Será o de interrogação. Ele mesmo pode crer. Pra gente indicar um susto, um espanto, uma surpresa, o ponto de exclamação é bem-vindo com certeza. Falo com animação e exclamo: que beleza! Antes de enumerar ou de dar explicação, utilizar os 2 pontos é uma boa solução. No quintal cabe de tudo. 2 pontos, canto, riso e diversão. A vírgula é dinâmica, anda pra lá e pra cá. Muda o sentido das frases, já ajuda a separar as palavras, recriando o que tem que se falar. Muitos são esses sinais que usamos dia a dia. Ficaria aqui cantando com prazer, com alegria, mas aqui eu me despeço. Ponto final, até um dia. Muito bom. E aí, gostaram do vídeo Repente da Pontuação? Eu amei, né? Essa tartaruga é muito legal. E aí, pessoal, a gente vai ficar por aqui, tá certo? E a gente se encontra na nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!